E depois de uma pancadaria colossal aqui no intervalo, o tema é muito estimulante, fascinante, muitas divergências. Estamos de volta para mais um bloco do nosso Canal Livre com Maurício Moura, pesquisador, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Estávamos falando aqui da efetividade danosa das fake news, as possibilidades e instrumentos das sociedades se defenderem contra elas e tal. Esse continua sendo o tema central da nossa discussão. Eu queria que vocês, além de Trump e de Brexit, que pode ter explicações que vão além da simples manipulação das versões, vocês têm algum outro exemplo assim de dimensão global que pudesse ser apontado como resultado hipotético da fake news? E aí que tá. Eu insisto no que eu falei antes. Eu não acho que o fenômeno da fake news é um fenômeno isolado do impacto que as mídias sociais como ferramenta vão trazendo aos poucos ao comportamento e ao cotidiano. Não acho que dá para dizer isso. É o que eu falei antes. Quando a gente fala de vulnerabilidade, não é necessariamente só de alguém jogando notícia falsa ou de um Estado jogando notícia falsa. O que eu acho que há de vulnerabilidade é, por exemplo, risco, do ponto de vista político só, risco de populismo, candidatos que podem ser mais radicais, que ganham força dentro do espaço das mídias sociais. No plano comportamental, é você ter, por exemplo, meninas que passam, como pesquisas nos Estados Unidos mostram, horas do seu dia sentada na sua cama, vendo vídeos de cachorrinhos e gatinhos, ou trocando mensagens sobre coisas que nunca aconteceram. Então, eu entendo que esse tema do fake news, ele está dentro não só de uma questão de em que medida a fake news venceu o Trump. Eu acho que o Trump venceu por conta de ressentimento. Eu não concordo com você quando você usa o argumento de que os Estados Unidos é a nação que jogou 2 bombas atômicas ou os Estados Unidos é a nação que era segregacionista. Os Estados Unidos é isso tudo e os Estados Unidos, ao mesmo tempo, é um país que tem uma democracia, e eu não sou nem um pouco especialmente apaixonado pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é, ao mesmo tempo, o país que tem uma democracia razoavelmente funcionante, um país que tem mobilidade social muito maior do que o Brasil, é um país que você tem uma liberdade de expressão bastante operacional, é um país que teve um papel fundamental na eliminação do regime, tanto do regime comunista quanto do regime nazista, enquanto regimes totalitários. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não me parece que o Trump é o resultado simplesmente de um determinismo histórico dos Estados Unidos ser uma nação que não serve para nada. Eu acho que o Trump é resultado de uma situação de ressentimento nos Estados Unidos, de uma grande parte da população que se sente não representada, e aí eu volto para as mídias sociais. E esse fenômeno pode se repetir no Brasil, porque no Brasil tem uma população ressentida que está se manifestando e começa a articular seu candidato. Então não é o fim do mundo, mas eu diria a última coisa. Eu acho, na verdade, que o mundo está muito mais interessante do que estava há coisa de 15 anos atrás. Não, eu queria só fazer um ponto que não custa lembrar que a Hillary teve quase 3 milhões de votos a mais que o Trump também. Claro que a equação eleitoral deu a vitória para ele, mas em termos de volume de votos, ela venceu. Eu concordo com ele que essa coisa do fake news ela é muito mais forte porque ela entra dentro dessas plataformas que disseminam informação e interações de uma maneira que muda a cada ciclo eleitoral. Por exemplo, eu entendo que no Brasil esse ano o papel do WhatsApp é muito maior do que o papel do próprio Facebook. E isso era inimaginável a um ciclo eleitoral. Pode ter uma força enorme nesse ano eleitoral. Por quê? Me explica, por que é muito mais forte o WhatsApp e é mais difícil de controlar? Eu acho que são 3 motivos hoje. Rápido, né? Primeiro que no Brasil o acesso a smartphones aumentou muito nos últimos 4 anos. Ou seja, a gente tem uma penetração maior desse tipo de plataforma. O segundo, que a comunicação entre os brasileiros hoje é muito forte no WhatsApp, assim, de todos os níveis sociais. E eu já estou vendo isso na eleição do México. Hoje, uma das principais ferramentas da eleição do México já é o WhatsApp. E o terceiro, que a mudança do algoritmo do Facebook especificamente as pessoas perderam o poder de disseminar conteúdo organicamente. Hoje precisa de um investimento e houve uma mudança na plataforma. Então, as plataformas mudam a cada eleição, por isso é difícil de mencionar o papel de cada uma em cada ciclo. Mas, ao mesmo tempo, o fato do Facebook mudar a plataforma e agora ele não dá destaque para notícias de órgãos noticiosos e prefere para pessoas, amigos, familiares, isso não impulsiona a fake news?
impulsiona, mas hoje no algoritmo, de uma forma, você tem que, de alguma maneira, investir. De qualquer maneira, de qualquer forma. Hoje é muito mais difícil disseminar qualquer tipo de conteúdo sem investimento. O WhatsApp está fadado a ser importantíssimo esse ano, aqui no Brasil. Vamos falar da eleição no Brasil. Não, eu tenho absoluta convicção que a discussão política hoje no Brasil vai se dar muito no ambiente do WhatsApp. Porque hoje em dia o WhatsApp, inclusive, é ciclo de discussão familiar. E ali está um perigo de fake news, talvez maior do que em qualquer outro lugar. Enorme. Aqueles áudios. Enorme. É claro, porque ele é uma rapidez enorme. Quer dizer, a reação a fake news, quando chega, já chega tarde. Será que não vai ter um juiz que vai resolver tirar o WhatsApp do ar por causa disso? Por causa disso, tirar o WhatsApp do ar, porque simplesmente... Esse é o perigo. A Patrícia colocou muito bem. O perigo da censura está junto com o perigo da fake news. É preciso descobrir um jeito, se é que existe esse jeito, sem ferir a liberdade de expressão. Claro. Ainda mais no ano eleitoral. Mas, professor, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da precariedade da própria linguagem, que já leva a uma distorção que pode levar a uma fake news. A fake news pode ser involuntária, ela pode ser involuntária. Então, a distorção pode ser involuntária. Um tipo de distorção clássica é a distorção involuntária. A distorção voluntária é essa que estamos chamando de fake news, que são os grupos organizados, etc. Mas a precariedade da linguagem, ela leva também a desastres perigosíssimos na internet. Entendeu? Você vê matérias mal preparadas, mal feitas, mal redigidas, com pouquíssima relação com a realidade que quer expressar, que provocam consequências, entendeu? Esse é um grande problema. Eu confesso que, como eu estou há 46 anos nesse nosso mercado, Mitre, eu vejo muito mais problema, já disse isso outro dia, nas fake news do que nas fake news. Você falou no seminário da Folha. Está em inglês isso? Fake news também? Não, isso é neologismo. É isso aí, fake news. Na fake news do que nas fake news. Porque a quantidade de... por que não? Um público adulto e tal. Mas, enfim, nós lidamos com um noticiário que acolhe formalmente, paletó e gravata, todo tipo de mentira oficial, não só no Brasil. É isso que eu estou falando. Pois é. Não, mas você está falando de mentira oficial, eu estou falando também da distorção involuntária, que é da precariedade da própria linguagem. Dois temas que convergem, né? Isso, assim, acho que é importante pontuar que, assim, você tem um problema, digamos assim, de razoável limite discricionário, que é objeto de pesquisa empírica, como você fala, por exemplo, o WhatsApp deverá ser a mídia mais importante nas eleições brasileiras. E aí a gente pode discutir como o Boechat levanta. Isso, de fato, é um problema, né? E talvez dessa dimensão. Outra coisa que você fala, Mitre, é dizer assim, olha, existe uma precariedade na representação do mundo da linguagem. Isso. Essa precariedade tem cargas psicológicas, tem cargas ideológicas, tem questão da própria ferramenta de representação, nesse sentido que as mídias sociais fazem é democratizar o risco dessa precariedade. Isso. E isso a gente não conhece ainda, a gente só conhecia a precariedade na mão do poder. O Boechat foi diretor de redação há muito tempo, ele deve ter pego muita matéria, olhado assim e falado, lixo, entendeu? Não porque tá mal feito. Geralmente eu falava um palavrão também. Depois eu falava lixo. Isso. Primeiro que agora já que não tem mais o lixo. Agora não tem mais o lixo. O mundo era mais livre, mas não podia falar um palavrão. De assédio, eu dava cada sarrafa e jogava no lixo. Pense nisso, Boechat. Pense nisso. O lixo da redação, da sua redação, na internet não tem. Vai tudo, é o nosso olho, o nosso ouvido. Olha, a diretora da agência Lupa, que é uma agência especializada em checagem de dados e fatos, chama-se Cristina Tardáguila, gravou para o Canal Livre algumas dicas de como identificar uma notícia falsa. Veja aí. A melhor forma de combater notícia falsa é procurar informações em outras fontes. É indispensável que toda vez que você receba um dado no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, você duvide dele. O primeiro passo para checar é duvidar de uma informação e correr atrás de outras referências sobre aquele mesmo assunto. Ou seja, nunca acreditar em algo que veio de uma página que você nunca visitou, por exemplo. Também não acreditar em algo que vem de um site cujo www, ou seja, a URL, faça parecer, pretenda ser uma outra URL que você já conhece, de um grande grupo de comunicação, de um grande jornal e assim por diante.
Outro ponto importantíssimo é verificar a data daquela publicação. Tem sido cada vez mais frequente a coisa de requentar uma notícia velha e fazer com que as pessoas tratem aquela notícia velha como algo novo. Deixa eu colocar aqui uma outra questão. Estávamos discutindo aqui no intervalo anterior também. Há especulação em torno de fatos que não estão claramente esclarecidos. Então, vamos pegar o episódio dos tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. Surgiram muitas versões, propagadas até com paixão, de que aquilo teria sido um atentado forjado pelos próprios aliados do Lula para produzir o impacto que produziu de vitimização, perseguição. Isso é uma fake news ou é o livre exercício da especulação? Eu acho que esse exemplo é muito bom porque ele é um exemplo quase clínico e acabou de acontecer. Primeiro, acho que tem uma questão aí que é a seguinte: a gente sabe que aparentemente grupos, principalmente a extrema-direita, são muito mais ativos nesse tipo de coisa, nesse combate corpo a corpo de mídias sociais, né? E, de repente, aderindo a fake news estabelecidas. É aí que eu acredito que é importante, porque o avanço de grupos de extrema-direita é muito o resultado de você não conseguir sair de uma certa chave de análise do mundo. Grande parte do espaço público, no Brasil pelo menos, eu posso falar do Brasil, grande parte do debate público se dá dentro de uma chave de esquerda, grosso modo. Não estou falando esquerda, extrema esquerda, mas se dá dentro ali do universo que vai desde a universidade, passando pelas escolas, entrando nas redações. Você tem um certo consenso ali de que está muito associado à ideia de que são formas de crítica à sociedade, e isso acaba fazendo com que você tenha todo um wasteland do lado de cá abandonado de pessoas que têm ou outra visão de mundo, ou um estranhamento com essa visão de mundo, ou buscam representatividade no debate público e não encontram. Esse terreno é fértil, inclusive, para ressentimento, esse terreno é fértil para esses grupos que aderem a esse tipo de conversa fiada ou especulação. Agora, com relação à tua questão, se a especulação sobre o ataque ao qualquer outro. Mas esse caso específico, acho que está quente, é interessante falar dele. A tua pergunta sobre se a especulação é fake news, enquanto não existe nenhum resultado, é pura especulação. Pericial, né? Pericial, ainda que eu acho que mesmo surgindo resultado pericial, se o resultado for para um lado, o grupo que é contra esse resultado vai jogar interpretações sobre ele. O mesmo caso da Marielle. Se der um resultado para cá, o grupo de cá vai jogar em cima desse grupo aqui especulação e dúvida com relação à objetividade. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: acho que é só especulação enquanto não há nenhum dado pericial. Mas, na linguagem e na democracia, existe, o que eu queria terminar dizendo sobre isso é exatamente isso. A democracia, o exercício da democracia carrega, quando ela está muito ativa, tendência opinativa, viés ideológico, argumento solto, inclusive das pessoas no dia a dia. Do ponto de vista estritamente acadêmico, se ele afirmar que o atentado foi um autoatentado de uma maneira afirmativa, é fake news. Exato. Essa é a definição técnica. Eu vou pedir ao Mito... Tem uma frase importante daquele senador americano, Daniel Patrick Moynihan: se você tem direito às suas próprias opiniões, não aos seus próprios fatos. Exatamente. Se você está apresentando isso como um fato... E tem o seguinte: o que é uma especulação? A especulação, você trabalha com uma hipótese temporária. Você não pode transformar uma hipótese temporária numa notícia objetiva. É mentira. Quantos professores de comunicação vão dizer para um aluno de comunicação, inclusive de jornalismo, que talvez não existam fatos e só interpretações? Eles vão dizer isso, eles vão ouvir isso na aula o tempo inteiro. A dimensão é relativa, a mensagem é relativa, existe a dimensão hermenêutica, que significa dimensões interpretativas, o fato é alguma coisa construído. Nesse sentido, eu acabo de alguma forma concordando com uma coisa que o Boechat falava há pouco, que nesse sentido o que essas ferramentas fazem é transformar em dado material na realidade o que a gente vem fazendo há algum tempo com relação à destruição da teoria sobre a verdade objetiva. A gente vem fazendo isso na filosofia sistematicamente. Agora, quando vai para a rua, quando a dona Jacinta, você falou? Juventina pega essa ferramenta na mão e sai espalhando por
para aí o que ela quer, a gente diz, não, peraí, não pode. Mas a gente está fazendo isso na aula. Você tem como, no jornalismo, fato. No exercício do jornalismo, você tem alguns critérios e alguns instrumentos de linguagem. Um texto em que predomina a função referencial da linguagem é um texto jornalístico, você pode fazer isso. Agora, quando a opinião, e aí entra o subjetivismo do autor, quando ela predomina, aí nós estamos perdidos. É o que está acontecendo. Muito bem, o Canal Livre vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta.